o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Hoje, segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Entenda, se tudo está difícil com Ele, imagine sem Ele. Fique firme. Fique conectado, agarrado, apegado com o nosso Deus. Quando Ele está no barco, o barco pode balançar, hein? Mas jamais vai afundar. Há momentos difíceis na vida, mas com Deus esses momentos se tornam testemunhos, experiências para ajudar aqueles que vão vir depois de nós. O programa está começando. Hoje, segunda-feira, é dia de pacto, é dia de nação, é dia de buscarmos a direção e o poder do nosso Deus. Deixa eu dar um pulinho em Tampa, falar com o pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Muito bom dia, pastor Rodrigo. Mais uma semana que se inicia e com certeza, com Deus na frente, vai dar tudo certo. Semana de vitória, hein? Semana de bênção. O senhor sabe que daqui a pouquinho teremos o momento da determinação, né, pastor Alexandre? Vamos determinar a vitória de todas as pessoas. Ela pode já deixar a sua mensagem, o seu pedido de oração, através do 407-580-9720. Nós vamos determinar a vitória de todos. Pegue o seu smartphone, nele tem o WhatsApp, faça aí a sua mensagem de voz, envie. Vamos determinar no final do programa muita bênção, muita vitória para o início dessa semana. Ontem, domingo, foi uma benção. Que domingo, hein? Que domingo! Agora que venha a segunda, que venha uma semana de vitória. Bom dia! O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance tua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance tua rede
No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Seu nome? Bruno. Bruno e? Cleidiane. Moram onde? Osasco, Vila Menck. E o que aconteceu depois do pacto que vocês fizeram com Deus aqui no Congresso? Então, bispo, a gente, para começar assim, eu vejo na televisão, né? Daí eu estava vendo, aí o senhor pregando lá, e no dia de domingo. Aí ele acordou e falou: não, o pastor está falando comigo. Você crê que eu vou buscar esse peitoral do pacto? Eu falei: não. Aí ele falou: eu vou. Eu falei: tá bom. Aí... Veio quando? Há uns 3 meses quase. É? Numa segunda. Você ligou a televisão e a gente estava falando contigo? Tava. Eu já estava vendo já. Eu já estava assistindo a programação, que eu gosto de ver, né? Daí ele acordou do nada e falou: esse pastor está falando comigo, no domingo. Aí eu fui e falei: é? Ele falou: é. Aí eu falei, ele falou: vou na igreja buscar meu peitoral amanhã. Você crê? Eu falei: não, porque eu já era de outra igreja e chamava ele direto e ele nunca ia. Só falava: eu vou e nunca ia. Daí, quando chegou na segunda-feira, ele deu o horário, ele me ligou, falou: você já está arrumado? Eu falei: para quê? Ele falou: para a gente ir para a igreja. Eu falei assim: não, você não vai. Ele: vou, já estou chegando. Aí o outro... que ele tem uma loja, a gente tem uma loja, tem um homem do lado que também vende acessório, umas coisas. Aí me ligou, falou: seu marido chegou? Eu falei: não. Então, liga para ele e fala que tem gente na loja dele que vão roubar. Aí eu liguei para ele, falei: onde você está? Ele: estou chegando. Eu falei: então, vão roubar a loja, tem gente na loja. Ele: meu Deus do céu. Eu falei: isso é o inimigo, né, para a gente não... O dia que você determinou vir? O dia que eu determinei vir. E aí? Aí eu voltei correndo para a loja para ver o que estava acontecendo. Na verdade, o portão mesmo estava aberto, mas eram umas outras pessoas que tinham deixado aberto, não fecharam. E o rapaz viu 3 pessoas subindo lá para cima. E essas pessoas que subiu achou que as outras lojas de cima estavam abertas, mas não estava. Aí não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Aí eu fui subir na laje, eu caí de cima da laje, a telha quebrou e eu zoei a minha perna, fiquei mancando. Eu falei: ah, não é possível, mesmo assim eu vou. Mas veio! Aí fui, busquei ele, e quando chegou aqui na marginal, eu passei num buraco, o meu pneu furou e eu não tinha step. Eu vim andando com a roda de ferro, mas vou vir. Com só a roda, batendo. Ele... Mas veio! Mas a gente vai. Aí eu falei: amém, vamos chegar lá do jeito que for. E o resultado? Aí a gente, na segunda-feira mesmo, a gente pegou o peitoral. Já na terça-feira ele foi para a loja, abriu. Antes de sair, ele orou em casa e foi para a loja. E eu também orando. Na terça-feira já começou a deslanchar. E na quarta-feira não vendia nem R$300, na verdade. Aí ele falou assim, quarta-feira: Fia, já é 9h30 e eu ainda não parei de atender. Muita gente na loja. Na semana que vocês vieram já prosperou? Prosperou. Está prosperando? Muito, muito, muito. O que... Valeu a pena ter caído, furado pneu, correu atrás do ladrão, pulou o muro atrás do ladrão, fez tudo. Congresso funciona? Funciona. Continua nessa fé, Deus abençoe. Que coisa, hein? Mas chegaram e venceram.
É isso que você tem que entender. Agora pela manhã, quando você toma uma atitude, ou seja, você diz assim: eu vou buscar, eu vou fazer por mim o que ninguém quer fazer, que é lutar. O senhor sabe, pastor Alexandre, que quando uma pessoa não tem direção, ela anda desorientada. Ela acorda dizendo assim: o que eu vou fazer hoje? I don't know. Vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente, para trás. E isso o tempo vai passando, o tempo vai passando. E se tem uma coisa que não dá para a gente voltar atrás, é no tempo. O tempo que se passou já foi, meu caro. Agora a gente tem que olhar para frente, tem que remir o tempo através de novas atitudes. Novas atitudes essa, ela está no Congresso. Ela dá um jeito de chegar aqui no dia de hoje, porque certamente ela vai receber aquilo que tem faltado para o projeto dela, para a vida econômica dela, que é uma direção. Direção ela que vai tirar ela, pastor Rodrigo, da situação que está de aperto, de miséria, de fracasso. Direção essa que vai colocá-la num outro patamar. Você vai ouvir agora um empresário que chegou aqui na Universal devendo mais de 1 milhão. É isso mesmo, mais de 1 milhão. Mas esse sujeito, desculpa falar assim, ele fez um pacto com a pessoa certa no lugar certo. Ouça só a história dele e daqui a pouco nós voltamos falando mais do que vai acontecer hoje, nesta segunda-feira de poder. Qual o nome do senhor? José Carneiro. O senhor mora onde, José? Campinas. Quanto tempo de Campinas para cá? 1h10, por aí. Como que era a vida do senhor antes do pacto? A minha lembrança da chegada no pacto foi no dia que a gente cortou a televisão de casa porque eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu estava desempregado, eu tinha um carro velho que nem servia mais para Uber por causa do tempo dele, de ano, né? E minha filha foi fuçar para achar alguma coisa. Tinha 2 homens de Deus em cima do monte falando assim: ó, você que está no sofá e deitado, levanta daí e vem para aqui agora. Estamos te esperando aqui agora, em qualquer Universal do Brasil. E faz o seguinte, deixa sua carteira em casa, porque o que você tem não serve pra gente. Aquilo tocou. Aí eu levantei, esperei minha esposa chegar, que trabalhava numa escola, ganhava uma miséria, a gente vivia com um salário de miséria, ia para o supermercado, falava para minha filha: por favor, não pede nada. Quando muito, dava uma bala. E isso era humilhante, bispo. Isso era humilhante demais para um homem. Posso dizer que a vida do senhor era de desgosto em desgosto. De desgosto em desgosto. E eu tinha formação 6 pós e mestrado e 5 semestres, 7 semestres de engenharia. Como que está a vida do senhor hoje? Hoje eu tinha uma empresa que estava derrotada em 2012 em R$1.100.000. Então eu cheguei com uma dívida além do sofá de R$1.100.000. Passaram-se os tempos e 1 ano depois de igreja eu tinha pago toda a dívida. A minha mulher tem um carro, eu tenho um carro confortável, minha mulher também tem um carro confortável. A minha empresa começou a prosperar, estou no 3º contrato, veio do altar esse nome, comecei a trabalhar com drones, tudo. E agora eu estou aqui com o primeiro apartamento comprado. E não me pergunta como que chegou na minha mão o dinheiro da entrada, não me pergunta como é que foi o financiamento, eu tinha nome sujo em todo lugar. Pagou 1.100.000 de dívida? 1.100.000, mas fica aquela restrição interna nos bancos, né? E esse aqui, particularmente, era o único banco que eu não podia fazer. Com certeza era o único, porque eu e minha mulher tínhamos restrições internas. E tomou posse? Pisei na cabeça. Empresa, prosperidade e dentro do senhor, porque antes, com os problemas, o senhor não tinha paz. Eu durmo toda noite. Eu não chego no final de mês sem dinheiro mais. Nunca mais. Amém. Eu vim para o pacto, eu nunca mais cheguei no dia 30 do mês e falo: puxa, eu tenho que esperar o pagamento. Isso não existe mais. O dinheiro não é uma questão. A prosperidade, sim. Vida completa. Continue nessa fé. Deus abençoe. A dor não mata se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor
Mas Ele não quer que aconteça do meu jeito. Eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Sou eu. O milagre sou eu. Sou eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus, meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Hoje você terá a oportunidade de tomar posse desse peitoral e buscar a direção de Deus, vencer o mal. Nós estamos no mês de setembro lutando contra os exterminadores da riqueza, espíritos que entram na vida de uma pessoa para causar a destruição. O senhor sabe, pastor Alexandre, que a cada semana desse mês nós estamos ensinando as pessoas a vencerem esses espíritos que trabalham exclusivamente para ver a pessoa mal, caída, prostrada, com a vida amarrada. E esses espíritos, eles não podem ser vistos fisicamente assim, mas
ele é notório quando se olha para a vida da pessoa e você vê perdas, prejuízos, você vê situações que acontecem, algo que quebra, alguma situação que acontece, e a pessoa que ela sabe que ela não tem honrado a Deus, então ela tem essa noção, existe algo por trás, é por causa disso que essas coisas estão acontecendo. Então, nós vamos vencer todos esses espíritos na segunda-feira, em nome de Jesus. Por isso que você tem que tomar posse dessa palavra que diz, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Quizás você é uma pessoa que trabalha muito. Você trabalha, você é esforçada, você é batalhadora, você é uma pessoa que não tem tempo ruim para você, porém você não tem visto o resultado do seu trabalho. Você não tem comido bem, você não tem desfrutado de uma vida digna, você não tem conseguido dar uma condição melhor para os seus entes queridos. Você é uma pessoa que veio aqui para esse país com um sonho de ajudar, de prosperar, de ter uma vida de qualidade, mas muitas das vezes sua vida aqui está pior do que quando estava lá no seu país de origem, no seu estado natal. E você diz assim, poxa, se eu voltar sem ter conquistado nada, o que vão dizer os meus familiares? O que os meus vizinhos vão falar? Eu voltar pior do que quando eu saí? Não. E você está aqui lutando. Mas entenda, não basta lutar com a força do braço. Você tem que lutar com Deus. Venha se juntar com Ele hoje, especialmente às 8 horas da noite, numa noite que vai causar esse impacto positivo na sua vida. Esse senhor que você vai ouvir agora, ele saiu da miséria. É isso mesmo, da miséria para uma vida de prosperidade. Ouça só. Qual o nome do senhor? Edivaldo. Mora onde, seu Edivaldo? Eu moro em Sorocaba. Sorocaba. Quanto tempo de Sorocaba para cá? 1 hora, 10 mais ou menos. Qual era a situação que o senhor chegou aqui no Congresso antes do pacto? Bom, quando eu cheguei no pacto, eu cheguei em uma vida totalmente miserável, né? Eu tinha devendo aluguel, desempregado, ex-viciado, um monte de problema, né? Problema com família. Eu posso dizer então que o senhor vivia no desgosto. Mais do que isso, era mais do que desgosto, pastor, eu não tinha vida. E depois do pacto? Aí depois do pacto, né, conheci o pacto, fui convidado para o pacto. Aí um dia eu fiz um desafio com Deus. Aí Deus me deu condição, né, de eu aderir um terreno, condomínio. Aí fiz uma casa belíssima, aí avaliado em quase 800 mil. Aí Deus me deu a direção, comprei um outro terreno no mesmo condomínio, né? Paguei a prazo lá. Aí daqui a pouco Deus me deu condição, fiz mais uma outra casa aí avaliada em quase 500 mil. Aí Deus me deu condição, eu comprei mais 2 terrenos, cada terreno um avaliado em quase 190, outro 220. Agora eu estou construindo uma casa com 3 suítes, mais um banheiro, uma casa de alto padrão, avaliada em 600 mil. Antes, eu morava numa casa que a gente levantava de manhã, bispo, era uma fila para ir no banheiro, fila danada, né? De manhã que aperta o calo, né? E ficava batendo lá, sai daí logo. Hoje não, hoje eu moro numa casa, tenho 3 banheiros, faz casa com 4 banheiros. Faz escala, né? Hoje eu vou nesse, amanhã eu vou no outro. Hoje é tudo tranquilo, confortável. E o meu próximo projeto é, já, né, em mente, fazer uma casa com mais 4 suítes, mais um banheiro, piscina. Para muitos, às vezes, acha que é um passe de mágicas. O senhor teve que perseverar. Eu tive que perseverar. E obedecer. Obedecer, sou fiel a Deus, no muito e no pouco, faça sol, faça chuva. Deus mudou sua história, acabou o desgosto. Sim, acabou o desgosto. E outra, Ele não só tirou eu do aluguel, mas Ele me deu casa própria, não devo nada para ninguém. Tudo que eu tenho, não devo nada para ninguém. Ele me deu recurso para construir. Ele está me dando agora, me pondo num processo de construção de casa. Estou aprendendo cada vez mais, né?
Eu não tenho estudo, não tenho nada, só tenho uma ideia, né? Você tem a fé e obedece. Tenho a fé e mudou tudo. Arrebentou. Muito mais virá. Deus abençoe. No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor,
os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro que hoje aqui correntes também serão soltas pelo poder da nossa adoração. Estamos também nos preparando para esta quarta-feira. Você sabe que quarta-feira nós estamos denominando agora como a noite da alma, porque quando uma pessoa tem a sua alma saciada, ou seja, alimentada, farta, ela passa a ter paz, ela passa a entender que nada, absolutamente nada desse mundo se compara à presença do Criador dentro dela, através da pessoa do Espírito Santo. Quem sabe você está aí agora me ouvindo e você diz assim: poxa, Rodrigo, eu não consegui, eu não fui batizado no Espírito Santo no jejum de Daniel. Não tem problema, você tem aí a oportunidade de seguir buscando, porque quando ele diz buscar-me-eis e me achareis, então vamos buscar, pedi e dá-se-vos-á. Vamos continuar pedindo, porque mais do que você almeja ele almeja você. Mais do que você almeja que ele venha morar dentro de você, ele quer morar dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. E quantas não são as pessoas, pastor Rodrigo, que elas ficam ali se lastimando: será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu fiz algo que não agradou a Deus? Eu ainda não recebi o Espírito Santo? Não fique pensando assim. Fique pensando da seguinte maneira: se a palavra de Deus nos ensina a buscar, então eu vou buscar e eu vou achá-lo. Então persevere, insista, porque Deus vai se agradar da sua oferta e você vai receber o Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. O que não pode é você deixar de buscá-lo. O que não pode é você fazer de coisas e pessoas a sua prioridade. Priorize a Ele, priorize a sua salvação, priorize os seus momentos com Deus. Eu quero colocar agora uma história que mexeu muito com a gente. Sabe, um homem que apareceu até nos jornais da Record como um homem que fez muita maldade, roubou, fez muita besteira na vida, foi preso, mas ele entrou na prisão, um homem condenado, e saiu da prisão um homem cheio do Espírito Santo. Ouça só que história muito bacana, como Deus é grande, né?
dentro, né, dessa vida de criminalidade, envolvida em todas as esferas. A minha mente, ela era de um criminoso, ela era de um bandido. Já tem passagem? É uma primeira passagem. Primeira passagem dele. Você quase matou um policial, sabia? Meu nome é Alan Lúcio, eu tenho 38 anos, eu não tive pai, né? Na verdade, é quando meu pai faleceu, quando ele morreu, eu era muito novo, então eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Meu pai teve envolvimento na vida do crime, meu pai roubou, assaltou, né? Meu pai foi traficante e com 28 anos ele veio a morrer. A mesma vida que meu pai tinha, eu estava tendo, os mesmos passos que meu pai tomou, eu estava tomando e eu nem conheci meu pai. Eu comecei a me envolver, né, com todo tipo de pessoa, comecei a conhecer e a me envolver com todo tipo de pessoa que até então não fazia parte, né, do meu ciclo de amizade. Foram novas amizades que acabou me levando por um caminho totalmente diferente do que eu estava acostumado. Foi quando eu me vi dentro, né, dessa vida de criminalidade, envolvida em todas as esferas. A minha mente, ela era de um criminoso, ela era de um bandido. Em uma determinada ocasião, eu fui praticar um assalto, né, e fiz aí uma sequência de 3 assaltos, 3 postos de combustíveis. Concluí o assalto, aparentemente concluí. Fiz lá, assaltei os 3 postos, né, e quando eu estava retornando já, eu acabei encontrando, batendo de frente, como se diz, né, com a viatura, com a polícia militar. Ele passou direto ali pela cancela, arrebentou tudo, os policiais vieram pelo canto por onde nós estamos passando, onde é possível realmente passar sem ter que pagar o pedágio. Os policiais não desistiram, aceleraram também. Logo depois do pedágio, uma nova troca de tiros aconteceu. Olha, a perseguição só terminou aqui, nessa entrada do shopping Nova América, porque aqui ele arrebentou o portão do estacionamento. Tá quebrado até agora. Passou com o carro com tudo. A polícia me cercou, né, e eu tinha que passar por eles para ir embora. Eu não tinha como correr deles, eu tinha que passar por eles para ir embora. E eu fiz isso. Toda loucura, né? Não diria coragem, eu diria loucura, desespero. Então eu passei pelos policiais e a partir daí desencadeou a perseguição até o ponto que eu fui parar dentro de um shopping do Rio de Janeiro. Ali se deu o confronto, aconteceu que eu vinha ser preso. Olha, esse aí é o Alan Lúcio Magalhães, que realmente tumultuou a madrugada aqui na Barra da Tijuca. Você quer falar alguma coisa, Alan? Você atirou contra os policiais, rapaz? Já tem passagem? Já tem passagem? É uma primeira passagem. Primeira passagem dele. Você quase matou um policial, sabia? Eu acabei respondendo vários processos. Eu entrei com uma sentença, a princípio, de 8 anos, e 6 meses, 7 meses, mais ou menos, né? E quando chegou em determinado período, eu estava com 60 anos de cadeia. E eu entrei com essa mente. Bom, eu entrei aqui, eu sou um criminoso, e aqui eu vou expandir a minha situação. Eu vou expandir. Já que eu entrei com uma situação pequena, eu vou tentar melhorar. Eu vou sair pior do que eu entrei, porque esse era o meu pensamento. Eu já cheguei a dividir uma cela que caberia no máximo 15, 12, né? Isso sem colocação, um espaço, uma sala praticamente, né? Eu já cheguei a dividir com mais de 60. A cela estava tão cheia, que isso ficou marcado em mim. Eu estava em pé, não tinha como sentar, não tinha como escorar, eu escorava no companheiro do meu lado. Eu estava em pé, né, e eu levantei uma das minhas pernas para tentar, sei lá, aliviar um pouco, que estava ficando dormente. Eu levantei a perna. Quando eu fui colocar meu pé de novo no lugar, não tinha mais o lugar. Toda hora me dava vontade de tirar a própria vida. Então, quando eu tive... A coisa piorou para mim quando eu tive noção do tamanho da sentença que eu tinha. Eu estava num local fétido, inóspito, eu estava num local escuro, né, cheio de pessoas que eram tão ruins ou pior que eu, mas eu fui
pro banheiro desse local. Lá tinha um local reservado, né? Um banheiro, aparentemente um banheiro sujo, imundo. Tão imundo que não dava nem para me ajoelhar. Mas eu me esquivei dos que estavam ali, né? Não tinha nem como olhar para o alto. Mas eu foquei meu pensamento em Deus e falei, olha, meu Deus, eu sei que eu não mereço nada, eu sou um bandido, o Senhor sabe disso, mas eu queria que o Senhor me desse uma prova, um sinal. Se o Senhor me livrar desse processo aí, se o Senhor de alguma forma me absolver desse processo aí, então eu vou saber que o Senhor ainda está olhando por mim. Era a última chance, eu sabia que era a minha última chance. Eu fui para a audiência e o juiz me absolveu. Embora não fizesse diferença nenhuma no meu processo, naquele dia ali eu vi que Deus ainda olhava por mim. Então eu procurei, porque na unidade que eu estava tinha um local reservado, eu fui lá e estava tendo trabalho da Igreja Universal. E quando eu vi os obreiros, quando eu vi o pastor lá, o bispo, foi como se eu tivesse saído da cadeira. A partir dali, eu comecei a buscar. A primeira coisa que eu fiz foi trocar de cela que eu estava, da cela onde eu estava. Porque eu estava numa cela onde rolava toda a movimentação da cadeia. Eu fazia parte daquilo ali. Eu pedia para Deus força, porque eu falava, se o Senhor não vai me tirar daqui agora, o Senhor tem que pelo menos me dar força para vencer isso aqui, para passar, para suportar as dificuldades. E nesse dia, depois dessa reunião, eu fui para minha cama, né, e comecei a buscar o Espírito Santo. Dobrei meu joelho, fiquei de frente para a parede para tentar minimizar o barulho, as pessoas andando, conversando, né? E comecei a buscar o Espírito Santo ali. Eu falei para o Espírito Santo que eu precisava dele, porque sem ele a minha vida nunca ia se organizar. Eu perdi inclusive a noção do quanto que eu busquei o Espírito Santo, até que eu recebi. Eu fui envolvido por uma alegria que eu não sabia nem que existia. Eu estava falando com Deus e estava sorrindo e chorando, e as coisas acontecendo ao meu redor, mas eu alheio a tudo que acontecia e cheio da presença de Deus. Eu tive certeza disso porque a partir desse dia eu já não era mais simplesmente aquela pessoa que estava no banco ouvindo as palavras do obreiro. Eu me tornei aquela pessoa que quando o obreiro chegava, porque o obreiro só podia ir até ali, eu ia lá dentro do coletivo, porque ele não podia entrar lá, e começava a trazer as pessoas para participar, para receber a mesma coisa que eu tinha recebido. Pouco tempo depois, é engraçado que é sempre assim, pouco tempo depois, né, numa determinada visita, minha esposa veio e a gente conversando, ela falou que um recurso antigo que o advogado tinha dado entrada, que não tinha mais esperança, mas naquela semana, né, houve uma resposta de uma sentença de 69 anos, que era para eu cumprir com 10 anos preso. Deus me deu a condição de poder sair da cadeia e viver novamente. Agora, poder buscar a Deus aqui do lado de fora. O que eu já fazia lá dentro, agora fazia aqui do lado de fora. A minha vida ela mudou completamente, porque eu entrei na cadeia um bandido, um marginal, achei que sairia para continuar fazendo mal, só que mudou dentro de mim, tudo mudou dentro de mim, não apenas com a minha família, mas com o meu próximo, né, com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu sou casado com a mesma mulher que eu entrei na cadeia, é a mesma esposa, mãe dos meus filhos, casamento abençoado, os meus filhos, graças a Deus, né, a nossa vida está andando em todos os aspectos, sobretudo o nosso caráter. Coisas antes para mim que era comum, né, hoje não faz parte dos meus pensamentos, dos meus planos, não faz parte do meu normal, do meu cotidiano. Tudo mudou, graças a Deus.
Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando. Eu estou aprendendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Deus ainda está me construindo. Deus ainda está me construindo. E dia após dia eu estou crescendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Deus ainda está me construindo. Deus ainda está me construindo. Sou só uma obra de amor. Sou só uma obra de amor. Sou só uma obra de Sou só uma obra de amor. Deus está fazendo uma casa em mim. Deus está fazendo um jardim em mim. Então se preparem para esta quarta-feira, 7h30 da noite, nós estaremos aqui na 5400 da International Drive. Pastor Alexandre, o senhor vai estar em Tampa. Estaremos aqui em Tampa, no 133 da West Hillsborough Avenue, aqui às 10 da manhã, 4 da tarde, especialmente às 8 da noite. Que Deus ilumine a todos, hein? Agora, vamos naquele momento de fé, o momento da determinação. Você pode aí agora concentrar a sua fé no Altíssimo, que eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua segunda-feira. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Ó Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, juntamente com todos os nossos ouvintes, nós determinamos uma segunda-feira de bênção, de prosperidade, de direção, por que não dizer que até aquilo que ia dar errado vai dar certo. Vai na frente do teu povo,
abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos e ordenando aos teus anjos que venham lutar em favor de todos. Pois eu entrego não só essa segunda-feira, mas toda essa semana na tua santa e poderosas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, meu amigo, creia, hein? Está determinado aqui na terra e determinado nos céus. Tenham todos um excelente dia. Bom dia. Bom dia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.